Olá, seja bem-vindo a mais um espaço aberto para você, professor, para você, estudante, uma programação voltada totalmente para a educação de Santa Catarina. O estado foi um dos primeiros do Brasil a implantar o novo ensino médio. O modelo ainda está em fase de testes, mas as escolas já se preparam para a implantação desse modelo que começa a valer mesmo em 2022. Quem vai conversar com a gente a partir de agora é a Letícia Vieira, que é gerente de educação do ensino médio e profissional de Santa Catarina, para falar sobre um assunto tão complexo, né? O novo ensino médio. Letícia, seja muito bem-vinda. O que muda nesse currículo aí, no novo ensino médio? Olá, é uma honra muito grande estar falando desse projeto que tem sido um dos principais da equipe de ensino médio e profissional da sede ao longo dos 2 últimos anos. O ensino médio, o novo ensino médio traz muitas mudanças e eu destacaria inicialmente, para a gente começar essa conversa, que é muito complexa, duas principais, que é a flexibilização curricular. Então, atualmente no Brasil, nós não temos um modelo de currículo desdobrado e com o novo ensino médio nós passamos a ter uma parte do currículo de formação geral básica e uma parte de itinerários formativos, o que a gente chama de parte flexível do currículo. Então, essa é uma grande inovação. E a segunda delas, eu diria que é esse foco muito atribuído ao estudante. É uma questão que já é discutida no campo educacional em relação ao ensino médio há pelo menos 70 anos, desde 1950, e que hoje ainda não é o ponto comum nas escolas, né? Então, a gente percebe que o estudante do ensino médio ainda não é o centro do processo educativo. Então, o novo ensino médio vem com esse objetivo, né, de tornar a escola um espaço atrativo, um espaço de desejo do estudante, porque a gente sabe que onde não há desejo pelo saber, não existe aprendizagem. Então, esse é o principal objetivo do novo ensino médio. Só para a gente explicar um pouquinho mais, essa fase de teste, como é que vem funcionando? Quais são as escolas que já estão passando por isso? Certo. No estado, nós temos 120 escolas piloto que iniciaram conosco o desafio lá em 2019. Essas escolas, elas têm implementado ações de flexibilização curricular, então elas já têm boa parte desse currículo implementado e no próximo ano iniciarão com as trilhas de aprofundamento. Então, eu acredito que seja oportuno explicar para vocês o que compõe o itinerário formativo no estado de Santa Catarina. É importante dizer que cada estado tem a sua própria compreensão de itinerário formativo e que aqui nós temos uma segunda língua estrangeira, além do inglês, porque a Base Nacional Comum Curricular, ela define o inglês como segunda língua oficial. Aqui a escola pode definir uma segunda língua a partir do seu contexto local, da sua cultura, enfim. Então, podemos ter alemão, italiano, espanhol. Até pelas nossas influências, né? Seria mais ou menos isso? Isso, perfeito. Já temos hoje, como segunda língua, escolas que ofertam outras línguas além do inglês, enfim. Temos os componentes curriculares eletivos e eu trouxe para mostrar para vocês o nosso portfólio. Essa foi uma construção feita com as escolas da rede. Os autores desse portfólio são professores dessas 120 escolas piloto. Isso. Pode falar. E nós temos componentes como pensamento computacional, cultura digital, raciocínio lógico-matemático, enfim, uma série de componentes curriculares eletivos com caráter mão na massa, com caráter mais ativo. E temos componentes de todas as áreas do conhecimento e ainda componentes de ciência e tecnologia e componentes do que a gente chama de uma segunda área de concentração, que são educação empreendedora, educação financeira, enfim, são componentes que agregam mais de uma área e por isso nós demos esse nome de área de concentração. Esse portfólio ele é mais direcionado para o professor, seria isso? Isso, esse portfólio ele tem uma série de roteiros pedagógicos que direcionam o trabalho docente de alguma forma. É um organizador curricular. Em contrapartida, nós temos para os estudantes um portfólio digital disponível no site da Secretaria e que esse sim tem uma linguagem mais acessível, tem alguns vídeos, para que o estudante ele possa acessar e entender um pouco mais dos seus interesses, enfim, sobretudo para aqueles estudantes do 9º ano que ainda não conhecem o modelo do novo ensino médio, para que eles possam começar a fazer as suas escolhas de acordo com a oferta da escola.
E qual é o contexto dessa mudança toda, Letícia? Então, o novo ensino médio ele é norteado por uma lei federal, que é a Lei 13.415. Esse é um ponto bem importante, porque é uma reforma obrigatória para todos os estados do Brasil e para todas as escolas públicas ou privadas. E a partir de 2022, essa lei, quando ela foi aprovada, ela dava o prazo de 5 anos para a implementação do novo ensino médio, e esse prazo ele finda em 2022. Então, a partir do próximo ano, todas as escolas de ensino médio, sejam públicas ou privadas, precisam iniciar esse modelo nas primeiras séries dessa etapa da educação básica. É obrigatório? É obrigatório. Seja ela pública ou privada, tem que ter essa mudança. Isso, e é uma lei federal, né? Uhum. Agora, como dar essa ampliação dessa carga horária, né, para o estudante? Porque a impressão que dá é que vai ficar mais tempo na escola, seria isso? Isso, atualmente, via de regra, o ensino médio funciona com 800 horas anuais. A partir de 2022, essa carga horária precisa ser ampliada para 1.000 horas, e ao longo do tempo nós teremos ainda uma ampliação buscando o que se entende por educação integral, né, educação de tempo integral. Então, nós temos no estado de Santa Catarina 3 matrizes. Uma matriz de 31 horas aulas semanais, e aí o que isso significa? Que o estudante ele pode ficar por um tempo a mais a cada dia na escola, para fechar essas 31 horas aula. Nós temos, ou ficar uma tarde, né? Então, a escola se organiza conforme... Seria basicamente mais uma tarde ou uma manhã, no caso, dependendo do horário que ele estuda, seria isso? Um turno a mais, perfeito. Um turno a mais, então. Além disso, nós temos matrizes maiores, né? Temos uma matriz de 35 horas aulas semanais, que significaria 2 dias no contraturno, e temos uma matriz de 44 horas aulas semanais, que são matrizes onde o estudante fica 4 dias no contraturno. Depende muito da escolha dele profissional, na verdade, da escolha que ele vai se aprofundar, no caso, no ensino médio? A escolha da matriz é da escola. É da escola. É da escola. A escola que escolhe o modelo que vai. Isso. Em relação à quantidade de horas, é da escola, e aí o que é importante destacar? Em 2022, as 500 e poucas escolas que se integrarão ao modelo do novo ensino médio, elas irão iniciar com a matriz A, para que a gente possa começar essa implementação com segurança e com uma carga horária até que a escola se adapte ao modelo. A matriz A será? De 31 horas aulas semanais. É o que a gente chama de matriz uma tarde estendida. Para a gente deixar uma linguagem bem mais fácil para o estudante. Isso, uma tarde a mais por semana ou um período a mais, por exemplo, eu estudo de manhã. Então, ao invés de sair da escola ao meio-dia, eu sairia à 1 da tarde. Ah, iria emendar. Isso, seria caso... estender o turno, né? E quem estuda à tarde? A mesma coisa. A mesma coisa. Teria que vir de manhã para poder emendar ou sair um pouquinho mais tarde. Ou sair uma vez por semana. Isso. Para poder iniciar aos poucos esse processo com os estudantes. Isso, perfeito. E precisa de uma adaptação mesmo, né, Letícia? Porque, querendo ou não, os estudantes, às vezes, são 4 horas, 5 horas dentro de uma sala de aula, né? Ampliar isso, a gente sabe que uma vez por semana, às vezes, não é tão fácil, né? Precisa de uma adaptação, precisa de um interesse do estudante para que isso aconteça da melhor maneira, seria isso? Isso. O novo ensino médio, ele traz como pressuposto que o aumento da carga horária, ele se dá na parte flexível. Então, seja matriz A, B ou C, a parte da formação geral básica, os componentes que a gente chama de tradicionais, né? Matemática, história, geografia, todos os componentes que a gente conhece hoje no ensino médio, que estão contidos nessa matriz de formação geral básica, tem a mesma carga horária, independente da matriz da escola do estudante. O que a gente aumenta é a parte flexível do currículo, que é justamente a parte de interesse do estudante, né? Então, um estudante que faz a matriz de 44 horas aulas semanais, ele tem a mais carga horária de trilha de aprofundamento, ele cursa outros componentes curriculares eletivos, então ele estará mais tempo na escola, mas cursando aqueles componentes de seu maior interesse. Ok, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, vamos saber mais sobre trilha, o que seria essa trilha que a Letícia está explicando, como é que vai ser essa organização curricular, a gente dá uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com mais informação sobre o ensino médio.
Estamos de volta com esse espaço direcionado para você, estudante, para você, professor. E lembrando, né, o nosso portal educasc.com.br já está um sucesso, muitos acessos. Então você pode continuar acessando também. Vai lá, tem quiz, tem as videoaulas, tem interação com a gente, com os professores, enfim. É um portal muito bacana de você visitar para você saber um pouco mais e conhecer um pouco mais esse grande projeto da educação do estado de Santa Catarina, tá bom? E a gente continua falando aqui hoje sobre o novo ensino médio, né? Esse assunto tão complexo que traz tantas dúvidas. E a Letícia aqui, que é a gerente de educação do ensino médio, né, está aqui para explicar um pouco mais para a gente sobre esse assunto. Vamos falar sobre esses componentes tradicionais que muita gente fica com dúvida, né? Se vão continuar, o que pode acontecer com essa implementação toda, Letícia? Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela reduz um pouco a obrigatoriedade em relação a alguns componentes. É importante destacar que essa não foi uma escolha do Estado de Santa Catarina, então aqui nós optamos por manter todos os componentes do ensino médio na matriz curricular em todas as séries. Então, primeira, segunda e terceira série tem todos os componentes que atualmente o estudante cursa no ensino médio: matemática, inglês, história, geografia, filosofia, sociologia, todos eles. E nós temos aí na parte flexível esses componentes que são os componentes de opção do estudante, né? Ele tem uma carga horária a ser cumprida e escolhe dentro da oferta da escola aqueles que mais lhe interessam, né? Ou seja, não vão ser retirados esses componentes, né, que o estudante já está tão acostumado, mas sim implementado outros que possam lhe servir lá na frente, né, como um atrativo. Seria mais ou menos isso, Letícia? Perfeito. A BNCC traz também uma organização por áreas do conhecimento. Então, nós temos linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza e suas tecnologias. Dentro dessas áreas, nós temos a manutenção de carga horária para os componentes e no nosso estado, esse trabalho por área, esse trabalho integrado, ele é dado a partir do planejamento coletivo. Então, os professores, atualmente, nas nossas escolas piloto, têm 5 horas aula de planejamento integrado, onde juntos eles pensam como vai se dar essa abordagem por área do conhecimento. E aí, depois, cada um trabalha dentro do seu componente curricular, olhando da mesma forma para aquele objeto do conhecimento, né? E isso é importante porque, na verdade, a gente tem um fortalecimento do conteúdo, do objeto de conhecimento de cada componente e não o esvaziamento. Então, para a gente é um ponto bastante importante de destaque. Olhando lá na frente, né, o que vai trazer para o estudante? A facilidade de se encontrar na profissão, a facilidade de saber a sua área de interesse, o que traz isso para o estudante? O objetivo principal do novo ensino médio é contextualizar os objetos de conhecimento com a realidade do estudante, né? Então, atualmente, a gente não tem mais um desafio tão grande no sentido de acesso do estudante ao ensino médio, que esse já foi um corte bastante grande no Brasil, mas nós temos ainda um desafio de permanência, então de que os estudantes concluam na idade série adequada essa etapa da educação básica e principalmente de que o estudante veja sentido na escola, né? Então a gente tem toda essa abordagem, inclusive metodológica, que olha para o estudante num sentido de acolhimento da juventude. Então, importa para a gente entender todas as dimensões que compõem esse estudante para que a gente possa direcionar o ensino ao atendimento das suas expectativas, das suas dificuldades, dos seus anseios, enfim, e para que o ensino médio realmente seja um lugar que acolha esse estudante que chega na escola e que ele também seja objeto de desejo para aquele estudante que saiu. Então, também é nossa preocupação os estudantes evadidos do ensino médio. E a gente quer que esse novo ensino médio chegue também a eles. Porque existe muito isso, né? Quando chega no ensino médio, chega aquela fase onde, eu vou continuar estudando, eu vou trabalhar, porque a gente sabe que a realidade das pessoas, né, não são as mesmas, né? Tem gente que tem uma realidade mais confortável falando financeiramente, tem outras que nem tanto. E quando chega nesse período da juventude, né, a escolha da profissão, a escolha do que vai ser, e o ensino médio, ele traz muito isso presente, porque é a juventude, né? A gente fala adolescência, a fase adulta chegando, seria isso, Letícia? Perfeito.
Nós temos, além das áreas do conhecimento, a possibilidade do estudante de cursar uma trilha de educação profissional e técnica. Isso hoje já existe no Estado, então nós já temos instituições que ofertam a educação profissional há muitos anos no Estado, temos centros de educação profissional, temos escolas que ofertam ensino médio integrado à educação profissional, mas com o novo ensino médio essa possibilidade ela se amplia, né? Então nós temos a possibilidade de ter escolas que ofertem uma trilha com enfoque profissional. E além disso, o mundo do trabalho ele é visto como uma dimensão presente em todas as áreas do conhecimento. Então, se nós olharmos as nossas trilhas de aprofundamento, elas têm sempre o mundo do trabalho como algo presente, porque a gente não pode negar que o mundo do trabalho, a profissão, é algo que nos constitui, né? Quando a gente se apresenta para alguém, a gente fala, oi, eu sou a Letícia, sou orientadora educacional, técnica da secretaria. Então, quando a gente fala de acolher o estudante, é acolher também os seus sonhos, os seus anseios em relação à inserção profissional, que é uma dimensão que o constitui. Isso é muito bacana, né? Mas, Letícia, existe um ponto muito relevante no que a gente vive hoje, né? Em 2021, que a gente viveu em 2020. A gente vive uma pandemia, né? A gente sabe que hoje, esse ano foi um ano de volta, um pouco remota, né? Da forma remota, um pouco em casa, ou híbrida, como vocês falam, nessa linguagem mais educacional. E como lidar com essa nova fase do ensino médio, sendo que ano que vem a gente sabe que ainda vai existir um pouco de restrição, a gente não sabe o que vai ser, né? A gente vive isso hoje. Como lidar com essa implementação dessa maneira? Sim, na verdade a pandemia já impactou o nosso cronograma de implementação de alguma forma. Então, em 2021 nós tínhamos no planejamento da Secretaria a ideia de ampliar o número de escolas piloto para fazer uma implementação mesmo gradativa. Não foi possível porque nós entendemos que esse contexto de pandemia prejudicou bastante o trabalho, o acompanhamento da Secretaria em relação às escolas piloto. Então, o que nós buscamos? Qualificar o trabalho que já estava sendo realizado com essas escolas, e esse portfólio é um dos resultados desse trabalho. Então, nós olhamos para aquilo que eles já estavam implementando. No início da implementação foram indicados, por exemplo, 533 temas de componentes curriculares eletivos. Nós fizemos um primeiro filtro e foram implementados 52 componentes. Em 2020, nós percebemos que, por exemplo, uma escola que implementava educação financeira estava trabalhando um conteúdo de educação fiscal. Então, a gente olhou para essas questões que já estavam sendo implementadas, fizemos um processo formativo bastante longo com essas escolas para qualificar esses componentes curriculares eletivos e chegamos em 25 componentes muito bem desenhados. Todo esse processo foi feito em parceria com o Instituto Iungo e contou com a participação de quase 400 profissionais da rede escrevendo ativamente esses roteiros pedagógicos e esses organizadores curriculares. Então, nós conseguimos qualificar bastante o processo de implementação, mas também freamos um pouco, por exemplo, a implementação das trilhas de aprofundamento. Em 2022, o que é importante destacar? O novo ensino médio ele inicia com 800 horas de formação geral básica e 400 horas de parte flexível. Nessa parte flexível, os estudantes cursam projeto de vida, segunda língua estrangeira e componentes curriculares eletivos na primeira série. Então, claro, nós estamos fazendo um processo formativo com a rede, mas não é a implementação de todo o novo ensino médio, é de uma parte. E o cronograma ele é nacional, então a gente não tem como não realizar essa implementação em 2022, mas as nossas escolhas de desenho de matriz nos dão um pouco de segurança, no sentido de que as trilhas de aprofundamento, que são o maior desafio, são implementadas a partir da segunda série. Então, essas escolas que não têm experiência com o novo ensino médio, elas terão tempo para realizar essa adaptação. A gente sabe que muitos estados no Brasil ainda não iniciaram esse processo. E Santa Catarina, mais uma vez, podemos dizer que ela sai na frente disso, né? São quase 2 anos de testes, assim, dessa fase, esse modelo de teste. Seria isso? Temos alguns estados que têm escolas piloto implementadas, outros que realmente precisaram iniciar toda a implementação em 2022. Santa Catarina, acredito que o que a gente tem de mais valioso é que o nosso currículo é escrito com a rede.
Isso é algo que não é comum a todos os estados, nós temos, na verdade, a maior parte deles... Com a rede, quando você fala como referência, assim, como... Ativamente. Ativamente. Todos os nossos documentos curriculares são escritos com um número bem grande de professor em escrita ativa mesmo, a gente faz um processo de escrita coletiva. Então, o currículo base do território catarinense, que foi homologado pelo Conselho em março, ele contou com a participação de 331 profissionais da rede, escrevendo ativamente. Então, nós fizemos todo esse processo online, fizemos uma série de ciclo de seminários, foi um processo bastante exaustivo, bastante longo. Imagino. E o nosso currículo tem mais de 1000 páginas, é um documento referência para o Brasil. Então, nós temos tido consultas de outros estados, tendo interesse nos nossos documentos. Nós temos um portfólio de trilhas de aprofundamento, também a exemplo dos componentes curriculares eletivos, com 25 trilhas integradas e também por áreas, que darão suporte para as escolas nessa implementação. Então, essa escrita coletiva é algo muito valioso, porque a rede já se prepara. Como a rede produz junto, ela traz as suas experiências e ela se prepara para aquilo que está por vir. E como foram organizados esses componentes curriculares eletivos, Letícia? Então, como eu mencionei, nós tínhamos as 120 escolas piloto que fizeram escutas diagnósticas com os estudantes, buscando entender os temas de interesse. Dessa primeira escuta, foram levantados 533 componentes, muito próximos. Então, nós fizemos um filtro junto com as coordenadorias regionais, selecionamos 55, que foram implementados ao longo do primeiro ano de implementação, que foi 2019. Em 2020, fizemos um novo movimento, junto com um grupo bem grande de professores desses componentes das escolas piloto, e chegamos aos nossos 25 componentes, que são bastante interessantes. Então, nós fizemos um trabalho de grupo por área do conhecimento e também em 2 áreas de concentração, que é ciência e tecnologia e componentes integradores, e cada grupo, de em torno de 70 profissionais, teceu esses componentes, e foi um processo bastante interessante. É mais fácil, assim, o professor que participa ativamente desse processo, poder passar essas transformações, essas mudanças para o aluno, para o estudante? Para o estudante o entendimento é melhor, o professor também nesse processo? Seria isso, Letícia? Essa formação capilarizada, ela é sempre a grande aposta da nossa rede, né? Então, nós entendemos esses professores que participam da escrita como pontos focais, e a gente percebe a importância desses profissionais na escola, porque eles são líderes mesmo dos processos formativos, né? Então, normalmente, quando temos um processo formativo vindo do órgão central ou vindo de uma coordenadoria regional, é sempre levado em consideração... Parece mais distante, né? Isso, e aí na escola eles conseguem fazer um trabalho mais direcionado, de acordo com o projeto político-pedagógico da escola. Então, a formação capilarizada é o grande tesouro da rede estadual, assim, realmente é o que facilita que a informação chegue de forma segura. A gente falou sobre algumas linguagens, às vezes, que podem parecer um pouco técnicas, né, e não tão entendidas. Por exemplo, a trilha. O que seria trilha? Então, as trilhas de aprofundamento, elas são a maior parte do itinerário formativo. Então, eu costumo dar o exemplo do itinerário formativo como um jogo de Lego, que o estudante vai montando as pecinhas, né? A trilha de aprofundamento é a maior peça, ela é a base. Essas trilhas, elas são de organização semestral, então, em um ano, na segunda série do médio, quando essas trilhas iniciam, o estudante pode cursar até 2 trilhas, e elas podem ser integradas entre áreas. Então, por exemplo, integrar ciências humanas e sociais aplicadas e linguagens, que é o exemplo da trilha Linguagens Tecnológicas para Sociedades em Rede. Pode ser focada em uma área, por exemplo, uma trilha focada na área de matemática ou na área de ciências humanas. Enfim, temos, por exemplo, Mulheres do Território Catarinense, que é uma trilha que integra várias áreas. Então, elas têm temáticas bem atrativas e elas congregam objetos de conhecimento dessas áreas ou de uma área em torno de uma temática. Né? Então, são a maior parte desse itinerário formativo. Compõe junto o itinerário formativo o projeto de vida, que tem carga horária, ele é componente curricular no estado de Santa Catarina. 2 horas aulas semanais, o estudante passa com o professor trabalhando essa temática do projeto de vida. E temos os componentes eletivos e a segunda língua compondo esse grande bloco que é o itinerário formativo.
A trilha é a base desse itinerário, ela é a maior parte da carga horária. Seria a base de tudo, né? Onde começa essa transformação, essas escolhas, talvez, né? Perfeito. O estudante pode escolher dois componentes? Como é que vai acontecer essas escolhas? Então, a escola faz uma escuta diagnóstica para entender quais são os desejos da sua comunidade escolar, né? A partir dessa escuta diagnóstica, ela organiza a sua oferta. Então, tem escolas... Já foi feita essa escuta ou já está sendo feita? Nas escolas piloto já, e nas escolas que irão implementar o novo ensino médio, será organizada no segundo semestre. Agora? Agora. A partir de agora começa? Isso. E a partir dessa escuta, a escola organiza a sua oferta, e aí, a partir, escolas maiores conseguem ofertar uma quantidade maior de trilhas, e escolas menores conseguem, claro, ofertar uma quantidade menor. O que é importante? Municípios que só têm uma escola de novo ensino médio, nós orientamos para que ofertem trilhas integradas, para que o estudante possa cursar aquilo que ele tem vontade, independente da oferta limitada da escola. E ao longo do ano o estudante consegue fazer 2 trilhas, porque elas são semestrais. Então, ao longo do percurso da educação básica, o estudante faz uma série de componentes curriculares eletivos, a depender da sua matriz, e 4 trilhas de aprofundamento, de acordo com os seus interesses. Por exemplo, o estudante pode cursar 4 trilhas de ciências da natureza, se ele entender que esse é o seu direcionamento. Ou ele pode cursar a cada semestre uma trilha de uma área e diversificar a sua trajetória, né? É um quebra-cabeças mesmo. Esse aprofundamento, né? Essas trilhas, elas foram baseadas em quê? Como é que foi feito isso? Foi construído junto com os professores que elaboraram o currículo do território catarinense. É a mais do tradicional? Seria a mais do tradicional? Isso. E além? Elas têm conteúdos, objetos do conhecimento que são da área, né? Então, por exemplo, uma trilha de ciências humanas, ela traz objetos de conhecimento da geografia, da história, da sociologia, da filosofia, mas ela tem um caráter de aprofundamento. Então, não é um olhar superficial em torno daquela área. É um aprofundamento diferente daquele que é dado na formação geral básica. Isso, com certeza, vai gerar estudantes com mais expertise na hora da escolha, né, Letícia? Com certeza. E estudantes que conseguem fazer um pouco mais daquilo que eles gostam, né? Porque o que a gente costuma dizer? É que as escolas de ensino médio, elas ainda, infelizmente, são espaços que, por muitas vezes, apagam talentos. Porque o estudante não consegue entender o que ele gosta, não consegue fazer mais daquilo que ele tem interesse. Então, o novo ensino médio ele vem bastante com essa ideia de propiciar o estudante que ele se aprofunde naquilo que ele tem interesse, mas nós temos bastante preocupação com a formação integral, com a formação geral. Então, nós casamos essas duas coisas. O estudante ele tem todas as disciplinas, todos os componentes curriculares, mas ele tem a possibilidade de se aprofundar naquilo que lhe desperta o maior interesse. Ai, como seria bom voltar a fazer o ensino médio. A gente acha assim, nossa, vai aumentar a carga horária, ficar mais tempo na escola, mas não, assim, no resultado final você vê o quanto isso é importante, né? Eu falo por mim mesmo, né? Na hora da escolha, nossa, se eu pudesse me aprofundar mais em linguagens, quando eu escolhi o jornalismo, né? Eu acho que isso ajuda muito. Até recentemente a gente fez uma entrevista com um menino que foi campeão em matemática do oeste do estado, de Chapecó. E ele até me emocionou bastante, assim, falando, sabe, que o quão é importante, né, ele estar nesse processo, o quanto a educação vem transformando a vida dele. E eu acho que não tem outro meio, né, Letícia? Ou é a educação, eu falo que a educação é a principal base de tudo. Eu falo que o esporte também, que é uma coisa muito bacana que traz o aluno. A gente entrevistou uma enxadrista também, que é muito importante, ela foi campeã, enquanto isso trouxe ela perto da escola também. É muito importante isso, né? Sim, que a escola possa acender talentos, né? Porque o que é importante a gente pensar? Nem todos os estudantes têm a possibilidade de chegar ao ensino superior. Claro, esse é o nosso desejo enquanto educação básica. Nós esperamos que os nossos estudantes alonguem o seu percurso, mas que a universidade não seja o momento onde o estudante desperta e se entende como um bom estudante, como uma pessoa com talento. Enfim, a escola muitas vezes ela apaga a autoestima do estudante de uma forma que ele não consegue se perceber como bom em nada, né? Então eu costumo dar o meu exemplo, às vezes, em algumas falas, que eu
fui uma estudante péssima em ciências exatas e eu me descobri como alguém capaz na universidade. E talvez, se eu não tivesse tido a oportunidade de chegar à universidade, eu hoje não me entendesse como uma boa aluna. E os nossos estudantes precisam ter a chance de perceber as suas potencialidades e poder desenvolvê-las, né? Então, é algo que a gente aposta bastante. Que bacana. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com mais informação sobre o ensino médio, o novo ensino médio, né? A Letícia vai falar pra gente sobre projeto de vida, né? O que é o projeto de vida e muito mais informação. É só um tempinho, tá? Estamos de volta com mais um bate-papo sobre o novo ensino médio, mas antes a gente voltar a falar sobre o assunto, né? Lembrando para você que é bem importante, você também que não é estudante, você que é pai, é mãe, é irmão, né? Ou quer saber um pouco mais sobre a educação de Santa Catarina, tem o nosso portal EducaSC, lá tem quiz, tem as videoaulas, tem uma programação bacana, tem material de apoio, né? Que é bem importante. Você, mãe, que ali acompanha os deveres do filho, né? Que às vezes está ali sempre naquele processo. Olha, se alguma matéria não estiver legal, tem esse material todo disponível no nosso site educasc.com.br. Você entra lá, é bem fácil o acesso e tem toda a informação possível para você, tá bom? E agora a gente volta a falar do novo ensino médio, um assunto tão complexo, às vezes a gente fala e precisa novamente, né, esmiuçar esse assunto, porque por muitas vezes ele se torna um pouco complexo para quem não entende muito. Para a professora, é claro que está no dia a dia, é mais fácil, né, Letícia? Mas foi um longo percurso até aqui. 2 anos de estudo com toda a equipe da secretaria para que a gente possa conseguir dar segurança para a rede, enfim, mas estamos caminhando. Antes de a gente voltar a falar um pouco mais sobre tudo que a gente já falou aqui, vamos falar sobre esse projeto de vida. O que seria o projeto de vida? Então, o projeto de vida é um componente curricular eletivo. Ele tem carga horária de 2 horas aulas semanais com o professor de qualquer uma das disciplinas, professor da escola, do estudante. Nessas 2 horas, o estudante ele vai trabalhar 3 dimensões da sua constituição enquanto sujeito, né? Então, a dimensão pessoal, a dimensão social e a dimensão profissional. Então, o projeto de vida ele é um momento de reflexão em torno da trajetória escolar. Não é autoajuda, não é psicologia, é um espaço onde o estudante ele se entende como ser humano, como cidadão, entende as suas relações, enfim, para que ele possa organizar a sua trajetória escolar de acordo com o seu projeto de vida. E o que é o projeto de vida, né? São os meus anseios nas mais diferentes esferas da nossa Constituição enquanto sujeito. Então, eu tenho vontade de fazer um curso de jornalismo. Então, o que faria sentido para a minha trajetória escolar nesse momento? Eu devo escolher componentes curriculares eletivos voltados ao campo jornalístico midiático, que é uma das nossas opções. Eu devo fazer o componente eletivo de literatura catarinense para me aprofundar mais na questão das linguagens, enfim. Então, é um momento onde o estudante reflete sobre a sua trajetória escolar, buscando alcançar o seu projeto de vida, né? O que é importante a gente destacar aqui? Nós não excluímos do projeto de vida a dimensão social, então o estudante ele se entende nesse contexto enquanto uma pessoa que age nesse mundo, no sentido da sua transformação, enfim. Então a gente não ignora a dimensão social por estar olhando para o indivíduo, mas a gente ajuda o indivíduo a se entender como agente de transformação da sua trajetória e da sua comunidade. Ou seja, cada um na sua particularidade consegue projetar o seu futuro. Quem são esses profissionais que vão fazer isso? São profissionais da rede. Pedagogos, qual? Isso, pedagogos ou professores de quaisquer licenciaturas. Nós temos feito processos formativos em torno do projeto de vida. Nesse momento, estamos com um projeto formativo em andamento, no qual temos por objetivo ter
um documento como esse, para que sirva de suporte ao professor que trabalha com projeto de vida. Então, destacando que, como ele não tem um caráter psicologizante, ele é um espaço da escola, é um espaço do professor da rede, cada um dá o enfoque da sua área do conhecimento, mas teremos bons norteadores. Seria um manual, mais ou menos, para o professor poder ter um norte de como vai funcionar esse projeto de vida. Seria mais ou menos isso? Isso, são organizadores curriculares. Né? A questão do planejamento é sempre do professor. Temos como algo muito valoroso a autonomia docente, enfim, o professor escolhe os caminhos que deseja seguir a partir dos nossos normativos. Mas esses portfólios, esses documentos, eles são um norte para o trabalho docente. Então, aquele professor que não conhece nada de projeto de vida, mas que tem interesse na temática, que tem interesse em apoiar os estudantes nessa reflexão sobre a sua trajetória, que ele possa saber por onde começar, que ele possa ter um apoio teórico, um apoio metodológico para realizar esse trabalho da melhor forma possível. Esse projeto de vida faz parte, então, desse início do novo ensino médio, né? Para saber que direção o estudante vai tomar dentro dessas ofertas feitas pela escola, seria isso? Isso, faz parte. É o primeiro passo ou não? É um passo importante, não o primeiro. É ofertado em todas as séries do ensino médio, então, desde a primeira série, o estudante cursa projeto de vida. Nesse momento, ele tem um enfoque... É uma disciplina? É uma disciplina. É uma disciplina. É uma disciplina, sim, com 2 horas aulas semanais. Nesse momento, sobretudo na primeira série, o estudante ele tem um apoio para a escolha das suas trilhas de aprofundamento. Então, é um momento bem importante porque ajuda o estudante a se entender e entender o que gosta para realizar as suas escolhas da forma mais segura possível, com protagonismo. Então, a gente busca, sempre falar que nós buscamos desenvolver responsabilidade e protagonismo para uma ação social e uma inserção nos mundos do trabalho e na vida coletiva da melhor forma possível. Ou seja, na primeira série, então? Tem em todas as séries. Todas as séries terão Na primeira, ela tem um enfoque mais voltado à escolha das trilhas de aprofundamento. Ah, entendi. Daí na segunda ele já parte para um outro método. Isso, e na terceira ela tem um maior enfoque à dimensão profissional. E quanto mais vai chegando perto, mais direção ao profissional, seria mais ou menos isso? Isso. Agora, Letícia, vamos tornar a coisa mais didática, né? Que a gente sabe, como eu falei, às vezes a gente não está aqui só falando para professor, para aluno, enfim, a gente está falando para muitas pessoas, para todo o estado de Santa Catarina, né, TV aberta, e para a gente mostrar um pouquinho mais detalhadamente, mais fácil acesso. A mudança será começa essa mudança a partir agora do segundo semestre, é isso, do novo ensino médio? Em 2022. 2022, efetivamente. Isso, para todas as escolas que não têm o novo ensino médio, começa em 2022. Agora estamos partindo de uma fase, mais uma vez, de teste. Não. Pode me explicar, se for não, explica. Isso. Nós temos as 120 escolas piloto que foram o nosso momento de experimentação. Então, elas nos apoiaram na escrita dos documentos, do currículo e tudo isso. No próximo ano, elas finalizam a terceira série. Então, nós terminamos esse ciclo de experimentação, digamos assim. Terminamos o primeiro ciclo de escolas piloto. Okay. Em 2022, nós não trabalhamos mais com a ideia de escola piloto sendo implementada. Mas esse ano? Esse ano... Ainda sim? Ainda sim. Até o final do ano? Até o final do ano. Apenas essas escolas? Apenas as 120. Para terminar esse ciclo do terceiro ano? Isso, perfeito. Ok. A partir do ano que vem, todas as escolas, independente, seja ela pública ou privada, precisa estar com o novo ensino médio implantado? Perfeito. Ao menos na primeira série. Ao menos na primeira série. A primeira série não por quê? Não, ao menos na primeira série. Tá, ao menos. Isso. Então, 2022, todas as escolas implementam na primeira série. Ao menos na primeira série, entendi. 2023, todas as escolas na primeira e na segunda série. 2024, primeira, segunda e terceira série. E aí concluímos o processo de implementação. Vai ser aos poucos, então? Aos poucos. Primeira série, segunda série, terceira série, até... E esse processo de implementação dura mais ou menos o quê? Esse ciclo de 3 anos. 3 anos. Isso, perfeito. Claro que nós sabemos que toda proposta ela leva um tempo de amadurecimento na rede, né?
E nesse sentido, as escolas piloto, elas contribuem muito porque elas podem compartilhar a sua experiência com aquelas que estão iniciando a caminhada. Mas, enfim, em 3 anos, teremos finalizado o que a gente chama de implementação do novo ensino médio. A mudança será na grade curricular, a ampliação dessa grade, seria isso? Ampliação de carga horária. De carga horária. É uma das principais mudanças, de 800 para 1.000 horas. E aí o desdobramento da matriz curricular em uma parte geral e uma parte flexível. Certo. E daí, feito essa mudança, o contexto dela é o que a gente falou. A gente falou de trilha, que seria a base disso tudo. Isso, maior carga horária do itinerário formativo e o direcionamento mesmo, aquele momento onde o estudante aprofunda o seu interesse. Certo. Os componentes serão aplicados, é isso? Isso, os componentes curriculares eletivos, eles são um momento de experimentação. E são também de caráter bem ativo, mão na massa, enfim, tem um caráter bastante dinâmico na sua metodologia. E os componentes curriculares eletivos, eles são um momento de maior diversificação do itinerário formativo. Então, o estudante ele consegue, em um semestre, por exemplo, fazer uma trilha de aprofundamento de linguagens e cursar componentes eletivos de ciência e tecnologia ou algum dos componentes integradores, como educação empreendedora, por exemplo. Então, é um momento de diversificar, explorar mesmo, porque eles têm menor carga horária. Os componentes eletivos, eles têm de 2 a 4 horas aulas semanais. Então, o estudante ele consegue experimentar, entender se aquilo é algo que ele se identifica, que ele gosta, e aí, a partir dessa experimentação, optar por uma trilha dessa área ou entender, não essa é uma área que eu não quero me aprofundar, então eu vou cursar o componente só na formação geral mesmo, naquilo que é obrigatório. Essas escolas estão sendo preparadas estruturalmente? Sim, nós temos feito uma série de investimentos ao longo desse ano, um trabalho bastante valoroso da equipe. Nós temos preparado laboratórios de todas as áreas do conhecimento, e aí são espaços extremamente cuidados e de acordo com as normativas. Temos laboratório de ciências da natureza e suas tecnologias, laboratório de linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, laboratório de matemática, todos com equipamentos de ponta, mobiliário para trabalho coletivo, que é uma premissa metodológica muito importante. Então, mesas circulares, mesa com rodinha para que o estudante possa se movimentar dentro desse espaço, lousa digital, o conjunto de mesa com aqueles totens para que o estudante possa chegar e plugar o notebook, o tablet, enfim. Temos os carrinhos de recarga, que são carrinhos com 30 notebooks ou 30 Chromebooks e que o professor pode trazer para esses espaços. Temos painéis touchscreen com os laboratórios virtuais, então tem muita coisa legal sendo pensada, porque o currículo ele realmente ganha vida na escola e a gente precisa da infraestrutura, né? E uma questão que para a gente é um projeto assim incrível são os espaços makers que estão sendo adquiridos, 500 espaços. Então as escolas que têm a infraestrutura para receber esses espaços terão essa implementação. E temos também uma aquisição de unidades modulares para aquelas escolas que não têm sala sobrando, mas que têm o terreno, possa receber esses laboratórios também em espaços modulares, fora da sua estrutura física, mas dentro do terreno da escola. Então, tem muita coisa legal vindo por aí. E é possível essa ampliação? E é possível, o governo está tudo previsto dentro dessas... Sim, tem sido feito um investimento muito grande, massivo, e as escolas vão receber ao longo do segundo semestre muita coisa legal para implementar o novo ensino médio. Quem não tem uma estrutura, né, comparada com as grandes escolas, o que vai ser feito? Então, como eu mencionei ao longo da minha fala, escolas pequenas, municípios pequenos, que só tem uma escola de ensino médio, terão que ampliar a sua oferta a partir de trilhas integradas. Né? Em relação à infraestrutura, infelizmente, a gente precisa trabalhar com aquilo em termos de tamanho que a escola tem, mas a gente está buscando qualificar, sobretudo em termos de tecnologia, entendendo a tecnologia como algo que não precisa estar em um laboratório, então a tecnologia na sala de aula, a tecnologia permeando todos os espaços, todas as áreas do conhecimento,
A gente tem abandonado essa ideia da tecnologia como um laboratório de informática, então não é assim que a gente tem pensado. Então, essa ideia em si acaba rompendo um pouco as limitações de espaço físico, né? Então, uma escola, ainda que pequena, equipada com esse mobiliário de uso coletivo, equipada com a tecnologia, ela consegue concretizar essa ideia toda do currículo base do território catarinense. Hoje o governo tem quantas escolas que vão atender o ensino médio? 711 de ensino médio. Uhum. E a tecnologia, a gente falou muito, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte. Você acha que isso também vai ajudar bastante? Porque muita gente precisou se adaptar, né, com as novas tecnologias, né, aulas online, usar essas estruturas. Sem dúvidas, tivemos um pulo absurdo em relação à cultura digital na rede, né? Mas ainda temos muito a caminhar. Então, nós temos, esse é um dos nossos primeiros investimentos. Iniciaremos ao longo desse mês algumas formações, entre elas uma formação para o componente eletivo Pensamento Computacional, em parceria com a Fundação Telefônica. E o que vai ser exatamente esse... O componente Pensamento Computacional é um componente voltado à área de tecnologia, mas que ele pensa como se desenvolve... O desenvolvimento. Seria. Isso, esse tipo de pensamento, né? Então, não necessariamente pensando só nas lógicas de programação, mas pensando como, o que a gente precisa de base para conseguir desenvolver esse tipo de pensamento que envolve as tecnologias, né? Então, quando a gente fala desse nicho tecnológico, a gente precisa entender que o nosso estudante ele precisa de um desenvolvimento prévio para conseguir se apropriar dessa linguagem, né? Então, nós temos alguns componentes que são voltados ao desenvolvimento de raciocínio lógico, de um pensamento que a gente chama de computacional, mas que, enfim, está na geladeira, está na televisão. Enfim, a gente tem trabalhado com essa ideia de preparar na educação básica essas competências que o estudante precisa para o mundo tecnológico, né? Porque hoje a tecnologia ela não está só para aquele sujeito que trabalha necessariamente com tecnologia. A tecnologia ela está em todas as profissões, ela está nas interfaces sociais, enfim. Então, é algo que o currículo base ele traz em todas as áreas. Todas as áreas trazem até no seu nome ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Então, a tecnologia é algo muito presente, visando mesmo esse desenvolvimento. O que a gente pode falar para esse estudante, Letícia, né? Que, nossa, é tanta coisa, tanta mudança, tanta transformação. O que a gente pode falar, né? Para ter tranquilidade, o que a gente pode falar nesse momento de tanta expectativa para essas transformações? Então, todo o novo ensino médio ele foi construído para acolher realmente esse estudante e o nosso anseio é de que a escola seja um espaço de desejo para que ele se sinta realizado estando lá, para que ele veja sentido na escola. Então, não tem nenhuma mudança que venha para prejudicar a estada desse estudante na escola, né? O nosso objetivo é de que a escola seja um lugar de vida, um lugar que atribua sentido, significado em si, que ela não seja só algo necessário para a aquisição de um diploma, mas que ela tenha mesmo, que ela seja uma passagem significativa na vida do estudante. Então, eu diria que a gente não tem o que temer, né? Porque tem muita coisa legal, esse currículo ele foi construído com muito carinho, por professores que conhecem muito, professores muito bem qualificados. Então, acredito que seja uma mudança necessária, uma mudança que a gente espera há muito tempo na educação e a gente busca virar essa chave para que o estudante realmente seja o centro do processo educativo, para que a escola não seja mais um espaço desagradável, um espaço que apaga talentos, enfim, a gente já tem muitas experiências boas no estado e algumas até que já estão sendo divulgadas aqui no EducaSC, mas a gente precisa que isso seja a regra e que não seja a exceção. Então, que esses estudantes talentos sejam a nossa regra, que a escola que tem experiências inovadoras sejam a regra
e que a gente se orgulhe cada vez mais da escola e, sobretudo, da escola pública. Que a educação abrace o estudante, Perfeito. né? Eu acho que seria isso. Perfeito. E isso é muito bacana, né? Essa questão do afeto, essa questão do conhecimento, andarem juntos, assim, ajuda não só o estudante, no futuro, um profissional bem mais resolvido, digamos assim, né? Bem mais essas indecisões que tantas vezes a vida nos coloca, para fazer com que também tenha aquela questão do acolhimento. Nossa, na escola eu estou acolhido, eu sei que ali eu posso ter a confiança de que eu vou ter um futuro mais promissor. Isso, perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista, né? A gente só falou só um pouquinho desse novo ensino médio. Eu sei que o assunto ele é muito complexo. A gente vai esmiuçar isso aqui. A gente vai falar muito mais. A Letícia vai vir muitas vezes aqui. A gente vai trazer alunos também para contar dessa experiência que eu acho que é muito importante, né, Letícia? E, obviamente, os professores, né, para falar como é que está sendo essa experiência dentro de sala de aula, esse contato, esses testes, como aconteceram, enfim. A gente tem muita coisa para conversar sobre esse novo ensino médio. A gente vai ficando por aqui. Para você fica agora com a nossa programação, as videoaulas. Acesse, escute, escolha a sua aula, pegue ali no seu cantinho a sua chave de presença, valide a sua presença, vá no nosso site, no EducSC, participe desse projeto que é seu, foi feito para você, pensado inteiramente em você, tá bom? Até lá!